Boa noite, hoje é o vídeo 156 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Então serão 365 vídeos de falar sobre uma perspectiva da realidade, ou de uma filosofia, ou de uma ideia, ou de um tema. E onde eu estava falando, e por um momento eu pensei tanto no divisor de águas no meio corporativo, profissional, que foi tirar a certificação, como também eu tive um vislumbre também do que poderia ser, ou vir a ser, né, o divisor de água para o autoconhecimento, né, no quesito do o que poderia ser a fundo o paradoxo do autoconhecimento, né. E nesse caso, de certa forma, é quando você passa a atuar e exercer de forma com sabedoria, né. Seria talvez o caminho da sabedoria, né, nesse caso. E então seria quase a transição entre o conhecimento e estar em ato de viver o momento presente, né? Com, com atenção plena, né? Nesse caso seria mais como se fosse um instante que você deixa de buscar esse autoconhecimento, né? Apesar que já saber que acho que eu fiz um vídeo, né, falando de que chega um momento que tem que não é sobre a busca, é sobre simplesmente ser, né? Como uma meta pessoal e passa a encarnar esse autoconhecimento como um estado de presença, né? Não mais como algo que precisa ser conquistado ou validado, mas como algo que simplesmente é, né? E esse ponto de virada, ele é meio que sutil, mais profundo, né? E essa percepção de que a pessoa sai do conhecimento para a sabedoria nos seus atos, de conhecimento de si mesmo, né? Então, esse seria o mais profundo. Ele acontece quando você percebe que não precisa mais provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Então, você nem vai atrás e nem prova para sua própria consciência em si, né? Quando o esforço para parecer transformado se dissolve e o que emerge é uma consciência natural, silenciosa e autêntica, né? Guiada por pura intuição, não por comparação, né, da realidade, né? E é quando a validação externa perde força, né? A validação perde força e a sabedoria começa a fluir de forma magnética, porque ela já não é sobre convencer, mas sobre ser. Esse momento é uma espécie de o clique, em que o peso de carregar a busca dá lugar à leveza de caminhar como exemplo vivo, né? É quando você percebe que o verdadeiro ensinamento está na sua própria presença em si, não no seu discurso, né? Ou o que você fala. Você se torna um exemplo, né? No caso, né? E assim o reflexo que o mundo devolve muda. E as conexões se aprofundam, os encontros se alinham e a sua existência passa a ser uma ponte entre o visível e até o invisível. Entre o indivíduo e até o coletivo, né? E é interessante isso, né? Esse divisor de água, essa transição em que se torna a própria sabedoria, ele não é um evento que se dá de forma externa, né? É uma mudança interna que ecoa em todas as áreas da vida. E talvez nesse ponto você compreende que não está mais no caminho, você se tornou o caminho, né? No caso. Né? E essa percepção de realidade e de sabedoria, ou de estar na presença, na busca, né? Seria esse instante infinito, né? De estar em estado de fluxo com o próprio ser, né? E é interessante isso, né? Isso é apenas um texto, né? Uma conversa, um bate-papo com o chat GPT que chegou nessa conclusão, né? Entre as nossas reflexões. E esse seria talvez o que contornaria o próprio paradoxo, né? Do autoconhecimento. É você atuar não buscando, mas só sendo, né? E seria dessa forma, né? Seria muito difícil, muito difícil. Tá atuando dessa forma, tendo mais essa resposta intuitiva ao mundo e só expressando sabedoria em todos os seus atos e ações. O que seria, né? Talvez a projeção
para mim, né, na minha perspectiva, da minha realidade, do que seria um sábio. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, que hoje um pouquinho do divisor de água, do autoconhecimento, seria, na verdade, a percepção, né? Como tinha dito anteriormente, né? De que é mais sobre uma interconexão com o ser em si e apenas agir, né? E é isso. Amanhã será o vídeo 157, né? Tá indo bem. Hoje já fiz metade de um treinamento também. Tô mais tranquilo esse fim de semana. E a próxima semana vai ser bem puxada. Vamos ver o que vai ser. Obrigado e até amanhã.